tecnologia! Hoje a gente tá, assim, vivendo a vida perigosamente. A gente tá testando coisas nunca antes testadas. Por que tecnologia e por que é a última aula ao vivo do ano? Exato, eu descobri que só o Rodrigo gosta de mim. O Leandro conversou com a Fabiana, o Marcelo conversou com a Fabiana e o Rodrigo conversou comigo. Não, mas, meu, eu falei e o Marcelo vai confirmar. Eles só colocam em mim porque eles falam assim, quem eu vou zoar dessa vez? Sempre sobra pra mim. Sempre sobra pra mim. É isso, entendeu? Aula de tecnologia, uma aula diferente. Aquele momento onde você vai ver que você pode deixar a sua casa sendo limpa enquanto você está trabalhando. Aí olha pra 3. Tá bom, 3. Nossa, me pareceram um monte de mão, assim, 3 pra tudo quanto que é lado. Tá bom. Joga na Mega. É verdade, né? No joga jogo, na Mega naquele outro jogo lá. Mas aí o que acontece? Sim, vamos hoje fazer aí um artefato robótico? Pode-se considerar isso? Lógico que pode. E essa palavra é bonita, ela é querida pela população brasileira. Artefato. Aqui a gente só trabalha com artefatos. Coisas, não. Não, artefato. Eu vou fazer um treco? Não. Não, é um artefato. É um artefato. Por quê? Porque o artefato deixa chique. Entendeu? E é só por isso que a gente usa a palavra artefato. E hoje a gente vai montar aí, né? A gente pensou fechar o ano, fechar o quê? Com chave de ouro, com a gente sair daqui montando robozinhos. É. Não, a animação, ó, tá lá em cima, que eu tava pensando energia outra lá coisa, no alto. que o Tom vai brigar. Eu tô mandando uma mensagem aqui. Eu tô metade... Tá ruim assim, Marcelo? Eu tô metade caindo aqui do balcão e metade pra dentro, eu percebi. Um pouquinho pra cá, tá bom, tá vendo? Eu já tô até sabendo as câmeras, como que faz, ó. Outro nível de profissionalismo aqui. Era nesse sentido. Aí, tá, melhorou, não melhorou? Aí, ó, tá vendo? Chique. Gente, mas é muito bacana. Essa aula a gente já ministrou hoje para o 7º ano. E dá uma emoção enorme quando esse treco começa a andar. Exato, né? E hoje, assim, a única diferença, eu acho que talvez uma diferença que não seja tão positiva assim, é que quando a gente fazia os outros artefatos, a mão mecânica, né? Ano passado a gente fez o pimbolim, entre outras coisas, a gente usava sucata, então tinha muita coisa que você poderia usar outros materiais, você podia fazer o que você tem em casa. Nesse caso, algumas coisas que a gente vai usar são um pouquinho específicas. Não significa que você não pode utilizar a sucata, né? A gente mesmo aqui tá utilizando partes de coisas que estavam quebradas, enfim. Então isso não quer dizer que você não possa reaproveitar coisas que iriam pro lixo. Mas a gente tá falando de materiais um pouquinho mais específicos, né, Ju? Então, provavelmente não. Certamente necessitarão de ajuda de um adulto. Mesmo que seja pro adulto ficar aqui do lado olhando. Por isso que eu estou aqui. Exatamente. Hoje eu vou me aventurar na cola quente. Cola quente e choque. 2 coisas que a Fabiana tem medo. Real. É verdade, não é? É verdade, eu super assumo. E eu acho que, assim, é um recado que eu passo pras outras pessoas. Porque eu sofro bullying. Eu sofro muito bullying das pessoas. Porque, por mais que eu mexa nessas coisas, eu mexo fiação, troco tomada, troco chuveiro, troco tudo... Mas assim, chave geral desligada. Então, ela vai trocar a lâmpada, ela desliga a chave geral. Desligo. Aí vai, ai, que besteira. Besteira até o dia que você tomar um choque. Você nunca viu aquele episódio do Chaves que começa todo mundo... Sim! Então... E aí, por causa disso, eu falo, mano, eu não quero passar por isso. Então, assim, não tenha medo de ser um medroso. Isso nem faz sentido, essa frase. Mas é sobre isso. Não tenha medo de ser um medroso. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, mas você vai ter mais trabalho desligando a energia assim que você só podia trocar a lâmpada? Sim, mas se isso significa que eu vou fazer com mais segurança, que eu vou me sentir mais segura fazendo isso, por que não? Ah, mas vão me zoar. Me zoam, problema deles, entendeu? Porque eu tô trocando as lâmpadas, o povo olha pra mim, você vai lá e não desligou a luz. Mas você trocou a lâmpada? Não é você que tá trocando a lâmpada. Então, é importante falar que a segurança sempre está em primeiro lugar. Sempre. Então, por favor, tenham ao lado algum adulto no momento que vocês forem fazer esse artefato robótico. Como eu mesmo tenho quem? Juliana ao meu lado aqui, o adulto responsável. Né? Sempre. Muito, sempre. Seríssima. Como a gente vai fazer cultura maker hoje, a gente trouxe habilidade pro começo da aula, porque a gente não sabe em que ponto isso vai terminar.
né? Quando a gente vai montar coisa, a gente só sabe que quando começa, a gente não tem muita visão de onde isso termina. Então, hoje a gente vai caracterizar aí materiais produzidos por intermédio de equipamentos e recursos existentes no espaço maker. Por que maker? Porque estamos makerizando coisa que estamos fazendo. Makeando. Boa tarde, professor Ataíde, que foi o primeiro aqui que nos fez a comunicação direta aqui, ó. Chique. Chicrete. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai ter aí é a lista de materiais. Então, uma escova de lavar roupa, tá? A gente tá usando escova de madeira, mas eu acho que você pode usar de plástico. A única questão da de plástico é toma cuidado, né? E não use cola quente no plástico. Independente da escova, ela vai derreter, enfim. Aí é bom você fazer tudo com fita. Um motor. É um motor DC de 6 volts. A gente tem alguns exemplos aqui de motor, tá? Então, esse aqui é um motor 6 volts normal, tá? Esses daqui são 2 motores de controle de videogame. Para ser mais específica, são de 2 controles DualShock. Isso aqui é um controle DualShock, que é aquele controle do PlayStation 2, né? E por que eu tô sendo um pouco mais específica? Porque o que acontece? Esses motorzinhos, né, é que eles estão desmontados, mas uma parte dessas argolinhas aí para esse motor, eles servem pro controle vibrar. Então, se você pega um controle mais antigo, mas que não tem a função de vibração, como do Nintendinho, do 64, enfim, de outros consoles, você não vai conseguir. E isso daqui não era o controle original, né? Não vai me pegar um controle caríssimo, desmontar ele pra fazer esse robô, né? Pelo amor. Eu fiquei imaginando agora um filho meu fazendo isso e um filho meu perdendo os cabelos. Não, esse controle tava quebrado. É aqueles que a gente compra... aqueles que a gente compra de uma marca duvidosa, que a gente nem sabe se vai funcionar, mas a gente compra porque é pra usar no computador. Então, por isso que eu não tive muita dor no coração na hora de desmontar, né? Lembrando, se você for desmontar coisa, desmonta coisa que tá quebrada. Não me desmonta coisa que tá funcionando, né? Então, a gente tem aqui motores, porta-pilha ou plug de bateria. O porta-pilha é isso aqui. Eu vou tirar as pilhas de dentro, né? Mas um porta-pilha, tá? Lembrando que o porta-pilha com os cabos, tira com os cabos, tá? Você pode tirar isso de um brinquedo normal. Se não tiver de 2, pode ser de 4 pilhas, de quanto tiver, tá? E esse aqui é um plug de bateria, tá? É um plug mais simples. Ele só tem os encaixes, né? Os conectores e os cabinhos. Que mais nós temos? Pilha ou bateria. Aí aqui 2 pilhas, né? Ou no caso uma bateria 9 volts. A bateria 9 volts eu não recomendo muito, tá? Porque eu sinto que nesses projetos que a gente fica tirando e colocando, às vezes deixa o circuito aberto, ela acaba indo mais rápido e tem um problema. A 9 volts é cara, tá? 9 volts é uma pilha cara. Cada pilhazinha dessa vai de R$30 pra cima, 30 com sorte, mas de 30 pra cima, então não vale a pena. A gente só tá dando opções, né? Vai que no seu kit só veio isso. Porque foi uns kits de robótica pra escola, né? Sim, foram. Tá indo, então assim, vai que no seu kit veio uma 9 volts, então essa opção. Fita ou cola. A gente tá usando cola quente. Recomendo até a cola quente, porque se você coloca uma cola muito molhada ou alguma cola que possa molhar os componentes, você pode quebrar, né? Então a cola quente, com supervisão de adulto, porque cola quente é um negócio perigoso. Eu acho, pelo menos. Eu não gosto de cola quente. E fita. Pode ser qualquer uma. Essa aqui é uma fita crepe tamanho gigante, mas qualquer fita que você tiver aí, tá? E opcional é um botão interruptor, tá? No caso, para esse negócio que a gente tá fazendo, tem que ser interruptor mesmo, tá? Não pode ser aquele botão só de apertar. Tem que ser interruptor porque você não vai poder ficar segurando, né? Ele vai andar sozinho, você não vai conseguir ficar segurando. Isso aqui também, coisa quebrada. Tirei de uma fonte de computador. Então, é sobre isso. Reciclagem. Tô aqui de olho. Tô vistoriando. Não Tá é vistoriando. o meu papel? Vistoriar. Eu fiz historiar. E aí, a gente tem um modelo do que a gente vai fazer. Esse modelo vocês encontram no caderno do aluno, tá? A única coisa desse circuito é que eu vou fazer ele um pouco diferente. E aí eu vou explicar por quê. E eu acabei de assoprar no microfone, mouse aí.
O que acontece? Esse circuito é um circuito bem simples, então aqui é o básico que a gente vai usar. Então imagina que essa caixa que esse circuito tá é a escovinha. Então aqui a gente tem o suporte de pilhas, aí no caso nosso são 2 pilhas ou uma bateria 9 volts, tá? Eu vou colocar aqui bateria 9 volts. Você tem aqui a fase, né, as 2 fases, só que aí eu tenho uma questão. Primeiro, eu vi um esquema com a arruela. Eu recomendo que vocês peguem esse motor desbalanceado, que é justamente para vibração. Eu já vou explicar melhor o que ele é. Mas a única coisa que eu modificaria no sistema elétrico é onde está o interruptor, tá? Eu vou mudar de cor pra gente ficar com as cores certinhas, mas o que acontece? Quando a gente fala do fio preto, né, o preto, no caso de fios, ele ou é negativo, ou o mais comum é que ele seja aterramento. Então, quando a gente está falando do fio preto, ele está sempre no final do circuito, né? Ele está levando a carga negativa ou aterramento. Então, quer dizer o quê? Que essa energia, ela veio por aqui, ela passou pelo motor, tá? E ela tá voltando para cá. Então, se a minha intenção é que essa energia não chegue no motor, eu não quero que o motor ligue, o melhor, né? Aí, eu estou falando na minha base do que eu estou montando, é colocar o interruptor aqui, que é o quê? Na carga positiva, tá? Então, a única mudança que eu vou fazer é o interruptor especificamente, ao invés dele estar aqui, eu puxo esse interruptor para cá. Então, esse interruptor vai ficar mais ou menos aqui, vamos colocar assim, nesse circuito. Então, quando a gente fala sobre motores, né, a gente deu uma aula para o ensino médio sobre Arduino. Quando a gente fala sobre você colocar um botão, você colocar um interruptor, colocar alguma coisa para fazer esse controle, você sempre coloca no lado positivo, tá? Você sempre coloca na carga, para onde está indo a carga. Porque justamente, se você colocar no fio preto, ele já passou pelo motor. Sendo que a sua ideia inicial justamente é que não chegue a eletricidade no motor para que ele não funcione. Faz sentido a explicação? Sim. Ou ficou confuso? Não, ficou bom. Isso. Ficou bom. Mas essa é a mudança que eu fiz, tá? E eu recomendo que, se vocês fizerem, também façam essas mudanças. E aí a gente vai montar e vamos ver, tá? Quer chegar mais pra cá? Não, é só que eu sou meio espaçosa. Tá bom, Aquela questão da vida. Temos 2 escovinhas, tá? Escovinhas de madeira. Esse negócio preto aqui, que é fita. Que fita que é? Não sei, é uma fita preta. Não serve pra nada, a gente só colocou pra tampar a marca. Aliás, tá aqui, ó. A gente só colocou pra tampar a marca, ele não tem coisa nenhuma. Você não precisa colocar, só pra gente explicar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer motor com pilhas, motor de videogame com bateria. E a gente vai colocar um interruptor. Uma coisa importante sobre isso. Esse motor aqui, né, aí... Esse motor aqui, ele já tá montado. Mas tá vendo que ele é desbalanceado? Que ele só tem metade? Por quê? Porque o que a gente precisa é do movimento de vibração. Então, para ele vibrar, ele precisa estar desbalanceado. Então, o peso dele tá de um lado só. Eu recomendo, né, quando você pega um motorzinho assim, que você não mexa nele, tá? Porque fica meio zoado depois. Esse aqui eu mexi. A Fabiana mexeu? Claro que a Fabiana mexeu. Eu vou até pegar o alicate que fica melhor. Você consegue pegar esses pezinhos e distribuir, tá? No caso aqui, eles estão distribuídos de maneira desigual. Então, a gente tem os unitários. Até que tá soltando fácil. E a gente tem esses daqui que vêm até mais juntinhos, mais condensados. Aqui são 3. Então, tem 3 aqui juntos. É importante que ele seja desbalanceado, porque se ele tiver vazio, como esse daqui, né? Vou até tirar um negócio aqui. Se ele tiver vazio ou se ele estiver com o peso totalmente balanceado, não vai dar certo, porque justamente ele vai girar ali balanceado dentro do seu próprio eixo
E como não é um motor aerodinâmico, você não vai conseguir fazer com que ele se mexa. Porque o negócio aqui, o que mexe é o trimelique. Trimelique, a vibração. A vibração. Então, primeiro, eu vou montar o da bateria. Por quê? Porque as baterias, elas estão meio fracas. Eu vou mostrar pra vocês o circuito, mas não vai funcionar. O que vai funcionar é o de pilha, tá? Então, primeira coisa, no caso da bateria, você cola o motor em uma das pontas, tá? Que cola quente, básica. Cola o motor. Esse motor tem que estar para fora, tá? Uma parte dele. Ele não pode estar no meio, tá? Então, ó, ele tá meio rentezinho aqui. Se você quiser, pode botar aí uma fita para poder deixar ele mais... Qual é o mesmo nome? Firme, seguro. Mais firme, mais seguro, tá? Eu vou colocar as cargas aqui, tá? Porque isso é muito importante, as cargas para ele dar a vibração. E aí, o segredo dos fios, que é o que a gente precisa pensar aqui. Aqui, tá muito claro pra gente que existe um fio laranja. E laranja a gente pode entender como vermelho, tá? E um preto. Então, esse daqui é o que sai energia e esse aqui, aterramento. Então, o que a gente vai fazer? Mesmo esquema de cor. O laranja com o vermelho. Outra coisa. Tem muita coisa. Mas peraí que eu lembrei de uma coisa. Peraí que eu... Eu tô parecendo... Tinha um desenho antigamente do Jack Chan, que tinha um tio. E aí toda hora o tio falava, mais uma coisa. Eu sou o tio hoje. Eu tô muito tipo, mais uma coisa. A maneira mais simples que você vai fazer é com fio desencapado. Eu recomendo assim, fio desencapado não é pra desencapar com faca. Você vai desencapar o fio e o seu dedo. Então, tenta pegar um alicate de corte. O alicate de corte são esses alicates que aqui no meio eles têm um dentinho, às vezes na ponta, tá? Que ele é até mais fundinho porque ele é um alicate de corte. E aí você vai bem devagar só pra você cortar o plástico, senão você corta o fio inteiro e não ajuda muito. Mas de preferência peça pra um adulto. E aí como a gente liga esse fio? A gente junta eles e torce o fiozinho junto, tá? Torce um fiozinho, preto com preto, torce o fiozinho de novo. Informação importante. Com esses fios, eles vão carregar a energia elétrica, tá? E aí, o que a gente tá fazendo? Primeiro, a primeira coisa que é importante eu estou montando esse fio sem estar ligado a nada. E isso é muito importante. Segunda coisa, esses fios não podem se encostar. Se eles se encostarem, eles vão dar curto-circuito. Se você ligar isso aqui, ele vai começar a sair uma fumacinha, se você encostar os fios. Não encoste os fios, principalmente quanto mais alta a voltagem, pior vai ser o curto-circuito, e aí você tem chance dele realmente... pegar fogo. Ou queimar, né, as coisas que você tá usando. Então eu vou colar eles separadinhos, tá? Então não tem problema a fita. Eu tô colando eles separados. Então, a junção dos fios estão aqui, separadas, para ter certeza que eles não vão se encostar. No caso da bateria, é melhor você colar a bateria, porque o plug da 9 volts é muito pequeno. Então, assim que eu conseguir tirar o negocinho... Eu sou uma pessoa que tem muitas habilidades manuais. Rainha do artesanato. E aí, você vai colar essa bateria aqui do ladinho. De uma maneira menos torta que a minha, de preferência. De preferência. A gente tem o cronômetro que fica olhando pra gente. Tem o cronômetro, tá? E aí você vai plugar aqui a bateria do 9 volts. Ela tá bem fraca, então ela não tá movendo direito. Tá devagarinho. Tá bem devagar, mas ela tá ali, ó, existindo. Parou, por quê? Bateria tá top. Uma dica também para ajudar a ele escorregar melhor é você pegar um secador de cabelo, aquece a cerda e amassa ela para ela ficar meio torta. Se você estiver usando uma escovinha que você já tá usada, aproveite. Já vai estar Aproveita. Essa escovinha não precisa ser exclusiva para isso. Você pode fazer isso e desmontar. Eu já desmontei umas 300 vezes. Estraga a madeira de cima. Ela fica toda zoada. Mas assim...
serve ao propósito. A serventia da escovinha é a parte de baixo. E agora a gente vai fazer com a pilha, que é a que tá potente, que tá super funcionando. Então, como a gente vai fazer? De um lado, a gente vai colar o motor, mesmo esquema, tá? Então, esse daqui é o motor mesmo. E a gente cola com, né, essa partezinha para fora, tá? A gente tem os 2 fios. Aqui não tem a indicação se algum deles é vermelho ou preto. Então, a gente meio que é indiferente, entre muitas aspas, né? Vou colar também o negócio da pilha, já, antes de fazer as conexões. Pessoa que manja muito de cola quente. Sai fazendo um monte de teia de aranha. É. Misericórdia, prende em tudo. E aí, o que a gente vai fazer? O preto com o preto aqui. Eu vou fazer o preto com esse, que esse aqui eu não vou mexer. Então, esse daqui, enrosquei aqui, ó, peguei os 2, virei aqui, torci. Eles estão juntos, estão amigos, estão fazendo amizade. Já tá colado, o que eu vou fazer? Achar o negócio que eu perdi. E eu vou prender esse fiozinho aqui do lado pra ter certeza que ele não vai encostar no vermelho, né? E que ele também não tá me atrapalhando. O vermelho, eu posso ligar direto? Posso, mas eu também posso colocar um interruptor. O interruptor tá meio capenga, né? Depois eu vou arrumar ele com ferro de solda, mas ele serve, né? Então aqui, ó, coloco o interruptor, mesma coisa, tá? Só que como eu falei pra vocês, eu não tô colocando no preto, o interruptor tá no vermelho. Então, ó, vermelho, esse vamos estabelecer que ele é o vermelho do motor, tá? Só enrolar, bem bonitinho, eles estão juntos. Pra ter certeza, né, cola os fios. E principalmente pra ter certeza que eles não vão se mexer enquanto o carrinho tá se mexendo. E, consequentemente, qual é o mesmo nome? Corra o risco desses fios se encostarem. Como a gente tem um cronômetro, eu tô fazendo isso de uma maneira bem qualquer. Então, você faça com mais carinho aí, faça com mais calma, né? Com mais... Pensando no design. No design, pensando assim, Luluquinho. Pilhas, por último, não vai me colocar junto com a pilha. O choque é pequeno, mas ele existe. Vamos ver se funcionou. Isso aqui não funcionou. Vamos lá. Aí, põe ela pra andar, põe ela. Velozes e Furiosos. Ó, vai cair. Ele é muito veloz. E você tem um carrinho que anda. Ou uma escova que limpa a sua casa. A dica que a gente dá, né? Aí é só eu virar aqui, ó. Desligado. Chique. Chique. Tá? É que realmente você faça a parte com secador, ele fica mais suave na hora que ele for correr. E tem aquilo, se você não tem o interruptor, não quer o interruptor, a gente tira o interruptor, tá? Então dá pra você tirar o interruptor e aí você faz essa ligação, tirar a pilha, faz ela direto no fio, tá? Com calma, com paciência, né? Com muito cuidado. Cola o fio do lado para ter certeza que eles não vão entrar em contato um com o outro. E agora você tem uma escovinha que tá brigando com a outra. Aparentemente, elas não se deram muito bem, tá? E só que a parte ruim de não ter interruptor é que para desligar você tem que puxar a pilha, né? E aí você cortar a corrente. Então, com o interruptor fica um pouco mais fácil, como eu disse. Como ela anda, tem que ser obrigatoriamente o interruptor assim, não pode ser aquele que você tem que ficar segurando, porque ela vai andar, né? Então, isso aqui você tira de qualquer coisa. Eu tirei de uma fonte de computador, funciona e é sucesso. E é isso. E é isso. E é isso, mas é isso para este ano. Porque agora só entra a reprise e tem tarefas. Tem tarefas, isso é importante, né? Teremos tarefas das reprises. A gente tá avisando que essa última aula ao vivo, porque, teoricamente, a nossa última aula a gente não vai se despedir por ser uma reprise. Exato. Então a gente tá se despedindo por antecedência. Hoje já, desejando boas férias, que a gente já falta um mesinho aí
Mas já já vem férias, descansem. E o ano que vem é ensino médio. O ano que vem é estouro. Ano que vem a gente se encontra em sociologia. Eita, que o negócio vai pegar fogo. É isso, ano que vem a gente se encontra em sociologia. Educação física se mantemos, se mantemos eu não, mas assim... Manteremos a educação física e tecnologia. Exatamente, então a gente vai se encontrar ainda mais ano que vem. E espero que vocês tenham aí um bom final de ano, né? Boas festas e boas férias, né? E muito obrigada por, né, todo esse tempo que a gente tá aí junto, 2 anos aí trabalhando junto com tecnologia. Muito obrigada por todo esse apoio e por estar aí com a gente, né, Ju? Exatamente. Valeu. Sem vocês, a gente não estaria aqui. Ai, que bonitinho! Ó, o coração, o povo aqui é muito chique. Coração, coração, coração. Beijos, tchau.